Oi, gente, eu sou a Ana Trifilhos do Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir mais um vlog de encalhado aqui no canal. Gente, o encalhado da vez também é o livro para o desafio anual, né? Que é ler um livro nacional nesse mês de setembro. E é de um autor que eu estou muito curiosa para conhecer a escrita. Vocês sabem que eu adoro os livros, a escrita do Rafael Montes. E esse outro autor aqui também é bem falado, bem conhecido, mas eu ainda não conheço nada dele. E esse livro eu já estou com ele há um tempinho na estante, tanto é que virou encalhado. E não sei por que demorei tanto tempo para ler, mas estou falando de VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, do César Bravo. A Darkside já publicou, eu acho que já tem uns 4 livros do autor. São todos seguindo essa linha, né? Esse daqui é VHS, tem o DVD, tem o amplificador, se não me engano. As capas são muito... As capas dos títulos são bem criativos. Esse daqui não tem nenhum título na capa, ó. Só tá escrito VHS e esses daqui CB 180, Super Videocassete, não sei. Mas o título tá aqui do lado, ó. Verdadeiras Histórias de Sangue, aqui na lateral. Acho bem bonita essa edição. E ela realmente, né, ela remete a um VHS. Quem é da época dos VHS, né? Ou fita, como a gente chamava. Eu chamava de fita quando eu era criança. Eu acho muito legal essa edição. E, gente, como o título já fala, né, são várias histórias. É um livro de contos, de terror. Então, assim, estou animada para fazer essa leitura. E essa edição está belíssima por dentro também, não só por fora. Deixa eu ver aqui os nomes de algumas histórias para contar para vocês. Vamos ver. Tem uma que chama Quando as Mariposas Voam. Gente, eu tenho aflição de mariposa, não gosto de mariposa. Então, tem Bicho-Papão. Vamos ver que mais. Uns que chamam atenção. Jezebel. Talheres de Ossos. Whey Protein. Olha que interessante, Whey Protein. Zona de Abate, Matadouro 7. Ou seja, tem tudo para ser muito interessante esse livro aqui. Mapa Região Bravo, Noroeste Paulista, adotado pelas prefeituras municipais para uso de suas repartições. Então aqui deve ser onde as histórias acontecem, né? Nesses locais aqui desse mapinha. Deve ser. Deixa eu ver como é que é o nome da primeira história. Já é a primeira história aqui? Deixa eu ver. A primeira história chama Firestar Videolocadora. Ah, não. Aqui tem um jornal, Gazeta Três Rios. Não sei, preciso entender melhor, gente. O que é isso daqui? Várias reportagens, tá vendo? Assim. Ah, devem ser fotos das histórias. Porque, ó, esse aqui deve ser da história do Matadouro, né? Tô muito curiosa para... Ó, essa daqui é a primeira história. Olha a imagem já. Bem... Bem assim, né? Para começar com tudo. Ah, eu gostei da diagramação. A letra, ela não é tão grande, mas... Assim, eu achei bem espaçoso, né? Com margens... Com uma boa margem. Vou começar, e aí vou fazer o seguinte, como é um livro de contos, diferente do que eu trago aqui nos vlogs, né, para gravar com vocês, eu acho que de livro de contos eu trouxe somente o Telefone Preto, né, do Joe Hill. Então eu vou fazer o mesmo que eu fiz no vlog do livro do Joe Hill. A cada história que eu leio, eu venho falar um pouco a respeito para vocês, né, porque como são histórias curtas, não sei, não adianta nem eu começar a ler e vir trazer para vocês um pouco a respeito, porque aí é capaz de eu passar algum spoiler, sem querer, porque elas são curtas, deixa eu ver mais ou menos. Ó, a primeira tem 15 páginas, a segunda também 14 páginas, então é tudo mais ou menos num número assim, 20 e poucas páginas.
tem um que só tem 10, tem um que tem 6. Então, assim, são histórias curtas. Eu vou fazer isso mesmo, vou ler e aí quando eu terminar cada história eu venho comentar com vocês. Estou com altas expectativas. Se vocês já leram esse livro, já deixa aqui embaixo nos comentários qual é a opinião de vocês, qual história vocês acham que eu vou gostar mais. Quero saber qual a aposta de vocês, de qual que eu vou gostar mais. Tô animada para começar esse daqui. Então já eu volto para falar o que eu achei dessa primeira história aqui, Firestar Videolocadora. Gente, li os 2 primeiros contos aqui do livro, Firestar Videolocadora e Chuva Forte. Eu acabei lendo o segundo também, porque eu queria entender se haveria alguma conexão entre as histórias. Queria saber se eram histórias em sequência, conectadas, assim, com os mesmos personagens, enfim. E o que deu para entender é que, na verdade, o que tem em comum aqui entre as histórias vai ser esse município que fala aqui na frente, esse Três Rios, que eu fui pesquisar, coincidentemente existe um município chamado Três Rios, só que não fica em São Paulo, fica no Rio de Janeiro. Então aqui, tudo que fala no começo, acredito que seja tudo ficção, invenção aqui do autor. Então, as histórias vão se passar ou no município ou próximo da região. Falando primeiro, então, do primeiro conto, Firestar Videolocadora. Gente, tá aqui o motivo pelo qual eu prefiro romances na maioria das vezes. Porque tem contos que eu fico muito, assim, querendo saber mais. Termina em determinado momento que nem esse primeiro. Terminou na melhor parte da história. Então, sempre prefiro um romance em que eu vou descobrir mais coisas, mais aprofundado, sabe? Aqui nesse primeiro conto, a gente vai ter os sócios dessa locadora fazendo uma proposta ao funcionário de abrir um negócio em meio à locação de filmes e começarem a alugar vídeos caseiros dos seus clientes. Acidentalmente, um cliente devolveu, em meio a vários VHS que ele tinha alugado ali na locadora, uma fita sua, com um vídeo da sua família. E depois, quando outra pessoa foi alugar, sem querer também, esse vídeo acabou indo com outros que ele tinha alugado. E a pessoa gostou de assistir, né? Esse vídeo caseiro. E foi aí então que surgiu a ideia de propor aos seus clientes que eles receberiam descontos, enfim, receberiam algum benefício caso deixassem as suas fitas usadas lá na locadora. E, gente, tem até um momento que ele fala assim que há uma pesquisa, ou enfim, alguma pessoa ali estava falando que iria chegar um momento em que as pessoas pagariam para assistir sobre a vida de outras. Vivemos nesse momento, né, gente? Muitos reality shows, enfim. E achei legal o autor colocar isso aqui no livro. Então, esse é o tema do primeiro conto. E ele termina bem assim num momento em que algo é descoberto e aí a história acaba. Então, assim, esperava mais, eu queria saber mais desse conto, né? O que aconteceu depois daquele momento ali, daquela descoberta, enfim. O segundo conto já achei muito, muito mais legal. Até porque eu tive a sensação de começo, meio e fim, sabe? Quando eu percebo que tem isso num conto, aí eu já acho melhor do que o conto terminar assim do nada. Então, o segundo, né, que se chama Chuva Forte, vai falar, acho que se passa num município chamado Cordeiro, se não me engano. E legal que a gente tem vários pontos de vista, assim, um trecho fala de um personagem, o próximo trecho fala de outro, isso eu achei bem legal, foi bem dinâmica a história.
Apesar, né, eu sei que conto é mais curto, mas mesmo assim teve uma dinâmica legal. E se chama Chuva Forte porque em meados de dezembro, ali próximo do Natal, fazia 2 meses que não chovia ali na cidade. E de repente veio uma tempestade. Só que não era uma chuva normal. Estava chovendo sangue humano. E parece que tinha um motivo, estava relacionado a algo que aconteceu há 20 anos atrás, com as pessoas poderosas ali da cidade. Então eu achei muito legal esse daqui. Dentre os 2 primeiros, com certeza, fico com esse segundo. Achei bem melhor. Ah, e uma questão sobre o primeiro conto, a locadora. Quem leu Jantar Secreto tem um leve toque aqui. Vocês, quando lerem esse conto, vão com certeza se recordar desse livro do Rafael Montes. E acho que eu vou manter assim, gente. Vou ler 2 e aí eu volto para falar com vocês, ao invés de ler um e voltar. Acho que 2 é um bom número. São 18 histórias, pelo que parece. Então, acho que é melhor. Então, já já venho contar a respeito desse terceiro conto aqui. Gente, o terceiro conto, que se chama Quando as Mariposas Voam, eu achei um pouco repetitivo, no sentido de envolver também fantasmas e que um crime havia sido cometido há 20 anos. Então eu achei um pouco repetitivo essa parte, mas achei interessante a história. Mais uma vez teve começo, meio e fim, que eu gosto, né? Eu sinto que eu li uma história completa. Aqui a gente tem um personagem com 70 anos que mora num lar de idosos. Ele fala que ele não é uma boa pessoa, que ele já fez muita coisa ruim no seu passado. E agora esses fantasmas aí estão vindo fazer com que ele pague o preço do que ele fez no passado. Apesar de eu ter achado a história boa, eu achei que teve essas partes repetitivas, então ainda não é meu preferido. Meu preferido continua sendo A Chuva Forte, o segundo conto. E o quarto conto, que se chama Branco como Algodão, achei a história mais interessante do que o anterior. Aqui a gente tem um menino foi encontrado morto dentro do banheiro da escola e o detetive vai durante a noite investigar o que pode ter acontecido, né? Quem pode ter matado esse garoto. E havia uma lenda a respeito de uma mulher que aparecia no banheiro. Então ele vai averiguar essa história. Ele acredita que não passa de uma lenda mesmo, mas como estamos aqui com histórias de terror, vocês já podem imaginar. Achei que foi um bom conto. Deu pra ver que as histórias do César Bravo, pelo menos algo que se repete nesses 4 contos, ou quase todos eles, é a respeito da vingança, né? Que de certa forma sempre alguém ou alguma coisa está voltando para se vingar. E outra coisa também que parece que em todos os 4 contos apareceu foi a questão de envolvimento com esse matadouro dos 3 rios. Nos 4 contos mencionou alguma coisa, sabe? Então pode ser que haja talvez uma certa conexão entre as histórias, talvez seja isso, talvez mais pra frente a gente vai ter alguma história sobre esse matadouro específico. Vamos ver, vamos agora pro 5º e pro 6º contos. Gente, bicho-papão. Quando eu li esse título, eu podia imaginar qualquer história, menos essa. Nossa, essa história foi muito ruim, assim, de ler. Eu tive má impressão lendo. Eu me lembrei muito de uma cena de 13 Reasons Why,
Acho que foi a segunda temporada, não lembro agora que temporada que foi. Mas foi uma cena que me impressionou bastante. E eu, no começo, assim, lendo esse conto, eu me senti da mesma forma. Porque aqui a gente não tem nem como falar, porque esse conto ele é bem curtinho. Então, qualquer coisa que eu fale, eu vou acabar revelando demais da história. Mas a gente tem um homem preso que posso dizer assim que sofre pelos seus pecados. Mas, nossa, mesmo assim, mesmo eu pensando que o que acontece com ele é fruto do que ele fez um dia, né? Digamos assim, injustiça pelas próprias mãos do homem, né? Mesmo assim, eu achei muito pesado, gente, muito pesado esse daqui. Eu realmente fiquei impressionada aqui com o que foi dito. E o próximo, que é Três que Capturaram o Diabo, eu achei a história muito cansativa, porque é um avô contando pro neto o que aconteceu quando ele era mais novo, com ele e outros dois amigos, que a pedido do delegado, eles foram atrás de um criminoso, mas eis a surpresa de que o criminoso não era uma pessoa comum. E aí ele conta com detalhes tudo o que aconteceu naquele dia da captura. Então achei um pouco cansativo, não gostei muito desse. Mas vamos ao próximo aqui. Chama Intersecções. Não sei o que imaginar desse daqui, vamos ver. Gente, eu acho que esse conto Intersecções é sobre portais, porque é um taxista que ele tá em tal lugar em determinado momento, com uma passageira dentro do carro, mas de repente ele tá em outro lugar desconhecido. E assim, ele não se lembra o que aconteceu. Então eu acho que é sobre portais. Eu achei interessante, diferente, né? E bem curtinho também. E o próximo também foi bem curtinho. Eu li os dois num intervalo da técnica Pomodoro do vídeo, né? 25 minutos. E o outro se chama Jezebel. Jezebel é uma galinha. É uma galinha de um menino que trata ela como se fosse um cachorro. Esse menino ele mora com o avô, a mãe abandonou ele, então não sei, ele se apegou a essa galinha apesar deles terem um cachorrinho também chamado Opala. E aí eles escutam na rádio naquele dia que uma doença está afetando os cães, né? Eles estão se mordendo e atacando outras pessoas. É isso. E eis que no final eles têm uma surpresa. Também gostei do conto. Achei assim, um conto ok, assim como o anterior. Diferente, curtinho, né, como eu disse. Bem rapidinho de ler. E, gente, agora já são 11h30 da noite. Eu vou pausar por hoje. Amanhã, sexta-feira, eu continuo e concluo essa leitura. Bora descansar então. Gente, hoje é sexta-feira 13. Não foi intencional eu fazer essa leitura hoje, mas tem tudo a ver, né? São histórias de terror que combinam com o dia de hoje. Então, bem legal que coincidiu a data do vlog com a leitura que eu tô fazendo. E, gente, agora são 2h da tarde, ó, 2h em ponto. E dá uma olhada aqui. Tá muito calor, 33 graus. A sensação térmica é ainda maior. Não tá fácil. Mas então bora falar sobre os próximos contos que eu li, que foram o Tony Cat, que foi a nona história. E eu gostei bastante desse, gente. Te dá uma agonia, porque o personagem aqui no conto, ele tá com uma coceira que nada faz passar essa coceira na perna direita. E cada vez que ele fala dessa coceira, dá muita agonia. Mas depois que ele arranja uma solução, aí começa a dar uma aflição ainda maior. Porque ele começa a descrever a ideia que ele teve. Então, bem aflitiva essa parte.
E quando estava chegando no finalzinho do livro, da história, eu pensei, nossa, se acontecesse tal coisa ia ser muito legal. E aconteceu, gente. A última frase da história foi incrível, muito bom. Gostei desse conto. O próximo, que é o 10º, Último Centavo, da Senhora Shin, eu achei uma história ok. É uma senhora japonesa que não teve uma vida muito fácil e ela não fala direito português, ela escolheu seguir bem a cultura japonesa, a língua, enfim. E algumas pessoas pegam no pé dela, né, ali da região onde ela mora, e chama o último centavo da Dona Shin porque ela gosta, assim, se deu, por exemplo, 2,49, ela quer receber 1 centavo dela de troco. É o direito dela. E só que algumas pessoas não veem dessa forma. Então, a história meio que gira em torno disso. Achei, como eu falei, ok, mas não foi o melhor conto do livro. Bora então continuar, que eu estou em quase 60% do livro. Bora para os próximos dois e já venho comentar o que eu achei. Gente, mais dois contos lidos. E, gente, gostei muito desses dois contos. Foram contos interessantes. O 11º se chama Lugar Algum, em que um homem entrou num bar, meio que desesperado, assim, agindo de forma estranha, e contou uma história para quem estava ali, para os outros rapazes que estavam no bar, falando que estava sendo perseguido e que às 3 da manhã sempre aconteciam algumas coisas estranhas com ele, ele já estava cansado disso. E os outros rapazes escutando essa história, alguns acreditando, outros não. E como estava se aproximando das 3 da manhã, todos pagaram para ver. O mais interessante aqui do conto foi o suspense que esse homem fazia, né, enquanto contava o que acontecia com ele perto desse horário. Já havia um tempo. Então, essa parte foi a melhor, o suspense da história. E o próximo conto, o 12º conto, se chama Feitiço em Você. Parece um título de uma comédia romântica? Parece, mas não tem nada de comédia romântica nessa história. Pelo contrário, a história é apavorante, porque começa a acontecer algumas coisas com a mulher que, sei lá, ela não pode lavar o cabelo porque o cabelo começa a descolar da cabeça, ela começa a perder a unha, enfim, gente, é cada coisa que começa a acontecer com ela e ela faz exames e ninguém descobre, ninguém sabe. Até que alguém no ônibus fala que sabe o que está acontecendo com ela. E a gente descobre no final da história. É apavorante, gente. Dá agonia ela falando o que está acontecendo ali no corpo, sabe? Então, assim, foram duas histórias boas de terror, essas duas últimas que eu li. Agora, a próxima, 13ª, se chama Museu das Sombras. Vamos ver como é que vai ser essa daqui. Museu das Sombras, até agora, foi o conto que eu menos gostei. Não entendi direito a história, pra dizer a verdade. Foi o que eu achei mais, assim, chatinho, mais fraco de todos aqui. Uma família tá viajando, tá pegando a estrada, e o Eduardo, que é o pai, parece que tá meio perdido. Aí o pessoal começa a ter fome, a esposa começa a ficar impaciente porque percebe que o marido está perdido. Eles param num museu bem esquisito e não conseguem entender qual era daquele museu. E o próximo, o 14º, que se chama Peso do Enforcado, eu achei bem legal a forma como terminou. Que nem o outro, a última frase, esse daqui também, a última frase foi uma boa sacada do autor. Um homem estava preso e estava condenado à forca. E ele se dizia inocente. E o padre falou: se você for inocente, reza, né, tenha fé, que pode ser que Deus te escute e aconteça alguma coisa, né, que você seja libertado. E aí, na hora da forca, acontece algo que eu achei bem legal. Eu gostei desse. Esse daqui eu gostei. Faltam 4 contos. Gente, a bateria está acabando. Então eu acho que eu vou colocar para carregar. Ler os últimos 4. E aí na volta eu já falo de todos que faltaram.
Gente, finalizei aqui. Opa, tá ponta cabeça. Finalizei o livro, gente. E, gente, o que eu descobri no finalzinho, eu tava quase revelando aqui pra vocês. Eu já tava me preparando aqui pra falar, de tanto que eu fiquei empolgada. Mas pensando melhor, eu acho que é melhor eu não comentar, porque vocês descobrindo isso durante a leitura, né, quando vocês chegarem nessa revelação ou conseguirem deduzir, né, eu não sei se vocês que já leram conseguiram deduzir isso mais cedo no livro. Eu só descobri no finalzinho e eu achei muito legal, gente. Achei sensacional quando eu descobri. Fiquei super empolgada, como tá dando para perceber. Eu terminei agora e já vim aqui gravar para conversar com vocês. Então vamos conversar sobre as 4 últimas histórias. A história número 15 se chama Talheres de Ossos do Rei Invertebrado. Aqui vai falar, quem narra aqui a história é o filho do rei invertebrado. E esse rei invertebrado, ele tem esse apelido porque falam que ele é um traficante, né? E falam que ele sempre consegue se safar da polícia. Ele consegue fugir das algemas, enfim. Aí o filho acreditava que era esse o apelido, que também se encaixava. Mas, de acordo com o pai, o apelido era porque ele não tinha coração. E aí ele faz uma viagem com o filho para ensinar uma lição para ele. E eis que essa é a história. Não achei uma das melhores, gente, aqui da história, mas ok, foi ok. A história número 16, Whey Protein. Eu achei muito legal o nome, bem curioso, né? Como que uma história que tem esse nome poderia ser de terror? Mas é. E mais uma vez a gente se lembra de O Jantar Secreto. Várias vezes aqui, né? Desde o começo, quando falou desse matadouro, a gente já faz uma associação ao Jantar Secreto do Rafael Montes. E esse conto foi um dos meus favoritos, porque como é que ele chama? Cassiano. Ele tá num interrogatório de polícia, porque a sua esposa tá desaparecida, acho que há 5 dias, se não me engano, e o policial tá interrogando ele porque ele é o principal suspeito do que pode ter acontecido com a esposa. E assim, o interrogatório parece ser normal a história inteira, até que chega no final, gente. Muito legal o final dessa história. Muito boa. Como eu disse, um dos meus preferidos. O conto 17, Zona de Abate Matadouro 7. Aqui o detetive com o seu ajudante, eles vão fazer uma visita a esse matadouro para tentar ver o que está acontecendo ali dentro. Porque parece que há algo mais ali, além dos animais sendo abatidos. Um bom conto, mas não foi o melhor na minha opinião. E o último se chama HSB-F6X. É um resíduo tóxico que um cara meio louco aí do matadouro estava atrás e pediu para outros cientistas para chegarem nessa fórmula, porque ele queria usar, enfim, em seus planos aí, o que só provava que ele era muito louco. E isso daqui também foi um conto que dá uma certa aflição, assim, mas nada demais. Os meus contos favoritos, então, gente, são 18 contos, né? Esse foi o último. Os meus contos favoritos foram o 2, Chuva Forte, o 9, Torniquete, que a última frase foi sensacional, o 14, Peso do Enforcado, que também a última frase foi muito boa, muito, muito boa sacada do autor, e o Whey Protein, o número 16. Esse daqui também, o finalzinho, foi sensacional. E, gente, quando eu descobri no finalzinho, a visão do livro pra mim mudou totalmente. Lembra quando eu falei que algumas histórias, cheguei até a notar que algumas histórias terminavam, duas delas, terminavam assim, meio que do nada, né? Quando as coisas pareciam que ia começar a acontecer, que ficariam boas, terminavam. Mas tem motivos. E, gente, também fiquei pensando, imaginando, a cada história que eu lia, eu ficava assim, observando se tinha algo em comum. Cheguei a falar pra vocês que achava que a conexão seria esse matadouro, porque era dito sobre ele em alguns contos, né? Em muitos deles, então eu cheguei a comentar com vocês.
E é assim algo em comum, né? Há algo conectando essas histórias, que é o que está sendo revelado no final. E eu achei sensacional. E, gente, são histórias de horror por diferentes razões, assim, não, nenhuma vai dar medo, então se vocês não gostam de histórias de terror por ter medo, eu acho que aqui nenhuma delas vai causar nem um pouco de medo, assim. O que pode acontecer, assim, é te dar ou nojo, ou aflição, agonia, assim. Mas medo mesmo, nenhum desses me provocou medo. Então, se esse for o receio de vocês, pode encarar a leitura sem problema nenhum. Claro que se vocês forem sensíveis a determinados temas, é, que envolvam sangue, carne humana, violência, assassinato, essas coisas, né, a gente vai encontrar aqui. O conto que mais mexeu comigo foi aquele quinto, o bicho-papão, que eu falei pra vocês, que me lembrou até da cena lá do 13 Reasons Why. E isso me incomodou bastante, a descrição daquelas cenas. Esse, sim, me deixou impressionada, mas tirando esse, os outros foram questão de aflição, aquilo que eu falei, né? E agonia, assim. Mas achei a maioria que é das histórias boas. Essas 4 que eu citei, melhores do que as outras. Foram poucas que eu falei assim, essa daqui eu não gostei. Né, vocês viram, né? Teve uma que eu falei que parecia ser meio chatinho, outro cansativo, mas a maioria eu curti. E adorei, gente, conhecer a escrita do César Bravo, mais um autor brasileiro que eu conheci desse gênero de suspense barra terror. Quero ler mais obras dele, gostei muito da sua escrita. Eu sei que são contos, né? E contos geralmente são mais fluidos, mas mesmo assim a escrita dele me prendia. E ele escreve de uma maneira que faz bastante suspense. Tanto é que eu acabei de falar, né? Que ali no final, aquela revelação me deixou bastante empolgada. Ou então em alguns contos cujas últimas frases me chamaram a atenção. Então, assim, ele faz bastante suspense. Então, eu gostei bastante disso e com certeza vou adicionar outras obras dele na minha wishlist. Se você tiver lido outra obra do autor e quiser me sugerir qual a próxima que eu devo ler, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, vou correr logo para ler a sinopse e adicionar a lista. Eu sei que tem... Aqui atrás tá falando de uma que chama Ultra Carne. Esse daqui, ele foi acho que a segunda obra publicada pela Dark Side, se não me engano, pelo que eu entendi aqui. Que tá falando, ó, pela Dark Side, César Bravo já publicou Ultra Carne e agora VHS. Mas eu sei que já tem outros 2, se não me engano. Tem um que eu não sei se é algo com DVD, que isso aqui é VHS, né? Acho que tem alguma coisa com DVD, se não me engano. E outro que chama Amplificador. Foi, não sei se é lançamento desse ano ou do ano passado. Mas assim, foi o mais recente, acho que foi o último lançamento dele. Mas vou procurar, gente. Eu acho que o Amplificador tá na minha lista já. Mas eu queria ler esse daqui primeiro para conhecer. Adorei, gente, adorei. Porque aqui eu já dei check em várias coisas. Por exemplo, conheci um novo autor brasileiro que eu tava muito curiosa, que era o César Bravo, do gênero que eu gosto, né? Risquei um encalhado da lista e li um livro pro desafio do mês, que era ler um livro nacional. Então, assim, muito bom, foi muito boa, a minha escolha foi bem certeira. Eu vou avaliar com 4 estrelas esse livro, porque eu achei um livro muito bom e acho que merece ser lido e o César Bravo merece ser conhecido aí para quem é fã desses 2 gêneros, né, suspense e horror. Então, recomendo. E mais um encalhado então, como eu disse, lido. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog diferente, porque é um livro de contos, né? Eu terminava e vim aqui logo falar com vocês das histórias. Então se torna um pouco diferente, mas espero que vocês tenham gostado. E me conta aqui embaixo nos comentários se vocês já leram ou pelo que eu falei aqui no vlog, qual história que vocês mais gostaram dentre
essas 18 aqui do livro. E também não esquece de falar se vocês já leram outra obra do autor, me indicando aqui nos comentários. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo.